convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 1. Você está assim, já o pastor já vai pregar? Nós já vou adiantar por causa da Assembleia, depois eu vou me retirar e a igreja vai continuar naquilo que precisa ser feito. Então eu vou pregar antes. Neemias capítulo 2, na verdade, capítulo 2, nós vamos ler do versículo de 1 a 5. Neemias 2, de 1 a 5. Olha, eu estou muito feliz também, que eu estou vendo muitos rostinhos aqui, que eu não vi há algum tempo, alguns que eu estive visitando, algumas senhoras. Eu não vou citar nomes, para eu não esquecer de alguém, depois você ficar chateado comigo, tá bom? Mas eu notei que você está aqui, louvado seja o Senhor pela sua vida. Neemias 2, Neemias capítulo 2, versículo 1, diz assim, vamos prestar atenção aqui, gente? A gente está meio alvoroçado hoje, né? Neemias 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-lhes ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste com o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais está sobre as ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do seu agrado, do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Vamos repetir esse finalzinho? Para que eu possa reconstruí-la. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meus queridos, nós estamos vivendo como igreja uma série de mensagens que diz que nós somos uma nova igreja para um novo tempo. E dentro dessa série de mensagens, hoje eu queria falar com você sobre uma igreja que crê no invisível. Eu quero que você saia daqui pedindo a Deus para que você cada vez mais fortaleça a sua fé, para que você possa crer naquilo que os seus olhos ainda não veem, mas naquilo que Deus fará lá no nosso futuro. Porque Deus já está no nosso futuro. Você crê nisso? Deus já tem um futuro para mim e para você. Deus já está nos esperando lá. Deus tem controle sobre todas as coisas. E nós estamos aqui hoje para nos relembrar aquilo que é a fé. Nós lemos um texto muito interessante que vai falar que Neemias, no primeiro versículo e o segundo, ele diz que Neemias nunca esteve triste diante ao rei. E o texto continua dizendo assim: olha, parece que o seu rosto está tão triste, mas isso não é doença. Parece que a sua tristeza, ela só pode ser do coração. E a primeira coisa que eu queria destacar com você nessa mensagem é que o desânimo, ele surge para todas as pessoas. Você já esteve desanimado esse ano? Às vezes a gente está desanimado. Com o quê? Com a nossa conta bancária. Não é mesmo? Você olha para ela e fala assim: meu pai, eu preciso do renovo do Senhor, que eu estou desanimado. Me dá uma tristeza entrar no aplicativo do banco, porque você percebe que não tem dinheiro lá dentro. Dá desânimo. A vida é assim mesmo. Eu brinquei semana passada e fui repreendido aqui pela Neuza, porque eu falei que quando um eletrodoméstico quebra, os outros ficam com inveja e ficam quebrando também, né? Aí quebrou um lá na casa dela, um aqui na igreja quebrou, minha mãe disse que deu um problema de lá, eu não vou falar mais, para não acontecer com você. Mas às vezes isso traz desânimo para a nossa vida. Ô gente, dá desânimo demais. Dá desânimo demais. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui numa historinha que eu vou contar rápido. Eu estava essa semana, cheguei em casa 10 e pouca, e eu tinha que ir fazer o quê? Comida, para eu próprio me alimentar com a minha própria comida. E eu estou lá lavando vasilha, e de repente o desânimo apareceu. Em forma de bicho. Tinha um camundongo na minha cozinha. Desânimo completo, que eu não sabia o que fazer. Eu pensei, em primeiro lugar, como é que eu vou tirar esse bicho daqui? Segundo lugar, eu estou desanimado, eu estou cansado.
Eu estou com fome. E eu pensei, se esse bicho não sair daqui, eu não vou conseguir nem cozinhar para mim mesmo. Eu não... Resultado, não tirei o bicho, ele enfiou debaixo do ralo e sumiu. Eu não sei onde ele anda, botei veneno pela casa inteira. Mas por que eu estou brincando com isso? Porque traz desânimo, gente. Fala sério, você chega na hora de cozinhar, cansado. Você tem que lidar com um bicho desse? É ou não é? Primeiro que o bicho é terrível. Terrível, maquiavélico, demoníaco quase. Você não sabe o que você vai fazer com ele. Traz desânimo para a gente. Às vezes você chega cansado em casa. Eu tive uma reunião essa semana com uma pessoa, a pessoa falou comigo, pastor, eu estou há 8 dias sem água dentro de casa. Gente, desânimo demais. Fala sério. Busca água, volta com água, vai não sei quem, compra galão, volta não sei o que lá, para tomar banho. Desânimo completo. Mas o Neemias aqui está com um desânimo um pouquinho maior. E às vezes você está com um pouco maior de desânimo. Às vezes você está com desânimo de você mesmo. Você abandonou o seu próprio corpo. Você está desanimado de fazer um exercício físico, desanimado de cuidar de você, desanimado de cuidar da sua família, desanimado dentro da sua casa, do seu casamento, desanimado dos seus filhos, desanimado de tudo. Às vezes sua vida espiritual está um desânimo completo. Por quê? Porque você está desanimado. Não lê a Bíblia, não ora, não vê nada, está desanimado. Mas o texto vai nos dizer que Neemias estava desse jeito. Tem um autor que diz que a vitória é possível apesar dessas circunstâncias que nos parecem impossíveis. E eu queria lembrar para você hoje que a cidade de Jerusalém estava completamente destruída. Os muros estavam abaixo, existia ruína por todo lado. E Neemias diz que nunca antes, o quê? Eles estavam o quê? Desanimados diante ao rei. Rapidamente eu queria lembrar alguns personagens da Bíblia que estiveram desanimados. Para você não se sentir sozinho. Davi se entristece em muitos momentos. A gente vê o livro de Salmos contando sobre as angústias e a solidão de Davi. A gente vê ele falando contra o seu próprio pecado e a culpa. A gente vê ele falando sobre o seu enorme pesar diante da perca dos seus filhos. Em 2 Samuel. Em outros lugares ele diz que as minhas iniquidades ultrapassaram a minha própria o quê? Cabeça, com a carga pesada demais para mim e as minhas forças. Diz o Salmo 38. O salmista ainda diz, porque está batido, ó, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, eu espero em Deus, pois ainda o louvarei, a qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Outro personagem que se entristece na Bíblia, que nós nos lembramos sempre, é Elias. Elias está cansado, está triste, está com medo, dentro de uma caverna, depois de ter vencido uma grande batalha, mas ele diz que ele foi ao deserto, no caminho, e sentou debaixo de um zimbro, e pediu a Deus a sua própria morte. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Lá em 1 Reis 19, versículo 4. Moisés, então, se entristece diante do pecado do seu povo. Não sei se você lembra desse episódio. Moisés tem sentimento de raiva, traição, por causa do pecado do povo, e ele vai então à montanha se encontrar com Deus, e o seu coração clama, agora, Senhor, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, tira o meu nome do teu próprio livro. Êxodo 32, 32. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Jeremias luta com sua solidão, sentimento de derrota e insegurança. Jeremias diz que sofria rejeição enquanto pregava pelas pessoas que ele amava. Maldito o dia que eu próprio nasci. Não seja bendito o dia que a minha mãe me deu à luz. Jeremias 20, versículo 14. Diz ainda, porque eu saí da minha mãe para ver o trabalho e tristeza? Será que foi para ver os meus dias consumados em vergonha? Jeremias 20, versículo 18. Nós temos um outro exemplo que é muito importante você lembrar, que é o próprio Jesus. Jesus sofreu tanto, se entristeceu tanto, ficou tão angustiado por aquilo que haveria de acontecer com ele, que ele mesmo sua gotas de quê? De sangue. Porque o desânimo acontece com todas as pessoas. Eu não sei se você está desanimado com o seu trabalho, com o seu casamento, com a vida da igreja, se você está desanimado com a vida familiar que você tem, se você está desanimado com a rotina que você tem, mas eu quero lembrar você
que o desânimo não é algo feito para nos parar. O desânimo faz parte dos processos dos nossos dias. Eu lembro de Abacuque, quando ele vira para Deus e fala assim: olha Deus, depois você dá uma lida lá no primeiro capítulo, você vai ver, Senhor, o Senhor não vai fazer nada diante das crises e da guerra que está acontecendo? O Senhor simplesmente nos abandonou? Abacuque está desanimado com Deus, porque ele não acredita que Deus vai fazer alguma coisa e ele não concorda daquilo que está sendo feito. Mas nós precisamos nos lembrar, meus queridos, que o desânimo faz parte das estações das nossas vidas. As estações vêm e vão, não é verdade? Existe verão, inverno, a primavera. As estações mudam os nossos rumos. Mas eu quero compartilhar com você uma segunda coisinha. Olha para mim aí na sua Bíblia o versículo 2, que nós lemos. Versículo 2. Seu rosto parece tão triste, se você não está doente, essas tristezas podem ser só do coração. Qual é as 3 palavrinhas que vem depois? Com muito medo. Vamos repetir? Com muito medo. Às vezes na nossa vida, e é isso que eu queria colocar em segundo lugar, às vezes nós precisamos tomar decisões de avançar mesmo com medo. Eu lembro que eu fui batizado no Rio de Janeiro, assim que eu cheguei, 3 meses aqui, carioca do jeito que eu sou, né? Essa cara de esperto, andando lá na Tijuca, 8h30 da manhã, eu vi 2 pessoas vindo em minha direção, eu pensei, atravessa a rua. Aí eu pensei assim, eu estou sendo um pouco preconceituoso, vou ficar. Só porque eles estavam sem camisa, mal encarados, olhando para todos os lados, para cima e para baixo, olhando para mim, vendo se tinha alguém para trás. Falei, será mesmo que eu devo atravessar a rua? Eu não atravessei, fiquei e fui o quê? Assaltado. Foi a primeira vez que eu fui assaltado. Na verdade, talvez seja uma das primeiras vezes que eu ouvi falar em assalto. Que Maimirim não tem nada disso. Mas eu fui assaltado. Assaltado por uma faca nas costas, e eu lembro que eu senti assim, e o cara falou assim, olha, não se mexe, senão você vai tomar uma facada. Você quer o quê? Eu quero o celular. E eu fiquei assim, meio estático. Eu não sei quantos dos irmãos já viram aquele episódio do Chaves, que ele dá aquele piripaque e fica congelado. Eu lembro que eu fiquei assim, ó, congelado. E o cara roubou, foi embora e eu congelado. Eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia para onde eu estava indo, para onde eu estava voltando. E o pior de tudo, quando você é assaltado, é o sentimento que te bate depois do assalto. Porque o sentimento que te dá depois do assalto é, dava para fazer alguma coisa. Eu podia ter corrido. Eu podia ter tomado a faca dele. Eu podia ter chamado alguém. Só que nada disso funciona na hora. Porque o gelo que dá, o medo que dá, eu lembro como se fosse hoje, do gelo que bateu de baixo para cima, e tipo assim, estaticamente eu me paralisei de medo. Mas o texto diz que Neemias, com muito medo, ele continua, então diz que vai fazer um pedido ao Senhor. Meus queridos irmãos, o medo é um estágio do desânimo. Às vezes você está desanimado demais, está cansado, está entristecido, se desanimou muitas vezes na sua caminhada cristã e agora tem até medo de fazer algumas coisas. Você tem medo de seguir adiante com o seu negócio porque você não sabe o que vai acontecer? Medo de dar um passo dentro da sua família, de dar uma palavra de reconstrução e tem medo daquilo como vão te responder lá dentro. Medo de seguir adiante. Mas eu queria lembrar com você o Salmo 126, que nós sabemos quase todos de cor, versículo 5, versículo 6, Salmo 126, 5 e 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aquele que semeia com lágrima, um dia voltará com seus feixes na mão, com cantos de alegria. Meus queridos, diante do medo nós temos 2 decisões. Ou a gente segue adiante, ou a gente é paralisado pelo próprio medo. Ou a gente cede à crise, ou a gente caminha para um futuro que a gente não conhece. Eu sei que muitos de nós temos medo, em diversas áreas da vida. Na vida da própria igreja, na sua vida, na sua família, no seu coração.
mas nós temos uma opção, temos duas opções hoje. Ou a gente retrocede, ou a gente não faz. Quer dizer um exemplo? A gente estava pensando como ia fazer a obra do terreno. O que vai fazer? Como é que limpa, como é que não limpa? Reúne diretoria, conversa para cá, liga para um, pergunta ao outro. Tem orçamento, tem ou não é? Eu e o Washington quebrando cabeça, vai um, vem outro, cada um fala uma coisa. Aí nós decidimos, vamos fazer. Escolhemos aquela coisa, praxe normal, tudo foi aprovado, vamos fazer. Medo do quê? Medo do que vai acontecer, medo de como vai ser, insegurança de se mexer aqui, acontece isso, Gente, 2 dias e meio de trabalho, está quase tudo limpo, para a honra e para a glória do Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente tem medo, não faz por medo, mas a gente se prende ao medo, a gente perde a chance de reconstruir aquilo que Deus nos está nos dando a oportunidade de fazer lá na frente. Acompanha comigo o versículo 4 aí. Acompanha comigo o versículo 5, versículo 5. Ele diz que pediu a Deus e depois ele vira para o rei e diz, olha rei, se for do teu agrado, e se o seu servo puder contar com a sua boa vontade, é isso mesmo, benevolência, que me deixe ir à cidade onde estão meus pais enterrados, em Judá, para que eu possa... Lembre-se, Neemias não viu a cidade, Neemias ouviu falar de como estava a cidade. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de Mãe Mirim, na última chuva que teve. Eu não sei quantos irmãos lembram que eu pedi aqui, várias vezes pedi oração. A cidade acabou. Nós vemos Petrópolis nos últimos dias, a cidade completamente destruída. Neemias está igual a gente aqui, ó. Olha, eu sei que a cidade foi destruída. Eu sei que as coisas não vão bem. Mas se o rei puder me deixar ir lá, eu vou reconstruir a cidade. Como é que eu vou fazer? Ele não sabe. Ele sabe que ele está com medo. Ele sabe até que ele está desanimado, mas ele decidiu acreditar que a reconstrução passava por ele. Ele decidiu se colocar à disposição daquilo que Deus poderia fazer através dele. E ele então se coloca em posição de batalha, toma uma decisão, porque eu acredito que não era fácil. Por quê? Pensa comigo, você está lidando com um reinado. Imagina você pede o rei para alguma coisa e fala assim, vou passar a faca no teu pescoço para você parar de ser abusado. Podia acontecer, não podia não, gente? Podia acontecer. Mas ele com medo, com desânimo, ele decide ir adiante. Ele se coloca à disposição daquilo que Deus ia fazer. E Deus fez infinitamente mais daquilo que ele pediu ou pensou. O texto diz no versículo 5 que ele se colocou à disposição para aquilo que Deus ia reconstruir. E eu vou continuar esse sermão ao longo da noite. Então, se você quiser acompanhar, eu vou terminar agora, por causa do horário, e vou continuar à noite. Mas eu queria colocar uma coisa no seu coração. Quando nós estamos propícios para Deus, quando nós pedimos a Deus algo, quando nós oramos, Deus abre o nosso coração para ver coisas que muitas pessoas não veem. E talvez esse seja um dos maiores papéis de liderança. E eu creio que quando eu falo para a igreja aqui, eu falo para gente madura, gente que tem convicção de Cristo e gente que tem experiência de vida. Meus irmãos, nós estamos diante de algumas situações que nós ainda não vemos. Ou melhor, nós vemos pela fé, mas ainda não aconteceu. Só depende de nós, cada um se levantar. Se colocar à disposição daquilo que Deus vai fazer. Se colocar em posição de batalha. Para que nós possamos reconstruir tudo aquilo que precisa ser reconstruído ao longo de vários anos. Não significa que está tudo destruído. Mas significa que existem coisas que precisam ser construídas para um novo tempo. Eu vi algumas fotos da Ucrânia essa semana. Um centro. Eu vi o antes e depois. A cidade completamente devastada. Completamente. Existe cinza, pó, míssil, entulho e tudo o que mais tem numa guerra. Mas eu fiquei pensando, olha, existem prédios ali que não vão poder existir mais, sabe por quê? Porque o novo tempo não quer que eles existam mais. Vão precisar se construir novas coisas, vão precisar se levantar outras coisas. A gente não sabe como será a população daqui 10, 15 anos, depois dessa guerra. A guerra impactou completamente a vida dessas pessoas. E o que isso significa?
É que às vezes, onde tinha um prédio comercial de lazer, vai ter um orfanato para cuidar das pessoas que foram sobreviventes do quê? Da guerra. Às vezes, onde era um prédio comercial, onde as pessoas entravam para tomar café, vai servir um prédio para ajuda humanitária daquele povo que está ali passando necessidade. Nós não sabemos o que o novo tempo irá construir para aquele povo. E eu queria dar uma palavra para o seu coração. Às vezes você não sabe muito bem o que o novo tempo vai surgir para você, para mim e para a vida da igreja. Mas eu creio que nós vamos nos colocar à disposição para aquilo que Deus vai fazer. E Deus fará infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós cantamos, nada é impossível para Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queria orar com você nessa manhã, que está desanimado, está com medo. E eu queria que essa palavra seja uma palavra de ânimo para o seu coração, de reconstrução de alguma área da sua vida, de algo que você precisa construir, talvez, não reconstruir, mas construir, mas que Deus faça infinitamente mais daquilo que você jamais imaginou no seu coração. Eu quero que você saia daqui hoje feliz e alegre. Por quê? Porque nós demos um passo muito grande. Eu já posso ver, com os olhos da fé, o novo terreno, cheio de adolescentes, fazendo aquilo que tem que ser feito, cheio de carro colocado lá dentro, cheio de programações, a cantina nova ou aquilo que nós desejamos. Sabe por quê? Porque os olhos da fé já foram abertos para ver aquilo que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai salvar muitas pessoas através do nosso terreno. Eu creio que as pessoas vão poder se converter através de um futebol, de um vôlei, de uma peteca. Elas vão poder conhecer o Senhor que eu sirvo. Porque o Deus que nós servimos, Ele usa até um terreno cheio de entulho para transformar vidas e mudar realidades. Eu creio que você também crê nisso. Fique de pé, vamos orar todos juntos de pé. Feche seus olhos. Coloque-se à disposição daquilo que Deus vai fazer. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor faça infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, que o Senhor cuide das nossas vidas neste lugar aqui, cuide da nossa vizinhança, cuide dos nossos vizinhos, cuide de cada pessoa que está aqui, cuide de cada pessoa que será alcançada pela vida da nossa igreja, através da ação social, através dos trabalhos que nós servimos, através dos PGMs, através da pregação, através do novo terreno, através das nossas redes sociais. Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, cuide do nosso coração. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém.